queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast em comentários ao Código Penal, artigo por artigo. Hoje nós vamos começar a tratar de prescrição, uma das principais causas de extinção da punibilidade. A prescrição ela é tratada no Código Penal basicamente do artigo 109 até o artigo 119. Hoje nós vamos enfrentar os artigos 109, 110, 111 e 112 do Código, para tratar basicamente do prazo da prescrição, também do termo inicial da PPP e o termo inicial da PPE. Bom, de início vale destacar então o que é PPP, o que é PPE. Vamos lá, olha só. Prescrição é uma causa de extinção da punibilidade consistente na perda do prazo por parte do Estado para punir o agente, ou seja, dar uma sentença condenatória, ou executar a punição, ou seja, fazer valer a sentença condenatória. Então, na prescrição, o Estado ele pode perder dois prazos: o prazo para punir, dar a sentença, ou o prazo para executar, fazer valer a sentença. Por isso surgem duas espécies de prescrição: a PPP, que é a prescrição da pretensão punitiva, perda do prazo para punir, e a PPE, que é a prescrição da pretensão executória, perda do prazo para executar, PPP e PPE. As duas causas de extinção eliminam o efeito principal de uma sentença condenatória, não é? Imagine que o seu cliente está cumprindo pena e aí você pega o caso dele e percebe que ocorreu uma PPP. Nesse caso, ele vai ser colocado em liberdade imediatamente, porque o efeito principal é afastado. E se você vê que ocorreu uma PPE, mesma coisa, vai ser colocado em liberdade imediatamente, porque o efeito principal é afastado. A diferença é que na PPP, todos os efeitos de uma eventual sentença condenatória são afastados, não só o efeito principal, que seria a pena, mas a pessoa volta a ser primária, não tem que indenizar, os efeitos da sentença condenatória são afastados. Já na PPE, só se afasta o efeito principal, qual seja a pena. Os efeitos secundários, eles permanecem, então a pessoa perdeu a primariedade, tem que indenizar, etc. Bom, essa foi uma breve introdução aqui de prescrição. Nós, nos próximos podcasts, vamos falar mais, mas o que falta para nós é ler, né, os artigos envolvidos aí, o artigo 109 até o 112, né, e também desenvolver esses artigos. Então vamos à leitura, olha só. Prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, inciso 1º, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Inciso 2º, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Inciso 3º, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Inciso 4º, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Inciso 5º, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ou, sendo superior, não excede a 2. Inciso 6º, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano.
prescrição das penas restritivas de direito. Parágrafo único. Aplicam-se às penas restritivas de direitos os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Prescrição depois de transitar em julgado a sentença final condenatória. Artigo 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Parágrafo 1º. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. Parágrafo 2º. Revogado. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Artigo 111. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr: inciso 1º, do dia em que o crime se consumou; inciso 2º, no caso de tentativa, do dia que cessou a atividade criminosa; inciso 3º, nos crimes permanentes, do dia que cessou a permanência; inciso 4º, nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento de registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido; inciso 5º, nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra criança ou adolescente, previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta ação penal. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível. Artigo 112. No caso do artigo 110 desse Código, a prescrição começa a correr: inciso 1º, do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Inciso 2º, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Muito bem, pessoal, são muitos os detalhes, né? Mas organizando aqui o nosso raciocínio. O artigo 109 é importante porque ele traz a tabela, né, de prescrição. Vocês podem perceber que a prescrição se regula pela pena. Quanto mais alta a pena, mais alta a prescrição. Se eu não tenho ainda uma pena em concreto, eu vou usar a tabela usando o máximo da pena em abstrato, não é? Então, por exemplo, eu estou no inquérito policial, não tenho uma pena em concreto, mas eu tenho o crime, então eu pego o máximo da pena em abstrato para fazer o cálculo da prescrição. Posteriormente, quando surge a sentença condenatória e a pena individualizada, eu vou usar a pena em concreto na tabela do artigo 109. Um detalhe muito importante é que eu vou usar a pena em concreto para um único crime. Se houver concurso de crimes, tem que separar, hein, pessoal, e fazer o cálculo para cada crime. Então, pela tabela do 109, nós vemos que a prescrição pode ser em 20 anos, 16, 12, 8, 4 ou 3 anos, não é? Então, o prazo máximo de prescrição 20 anos, prazo mínimo 3 anos. Isso escalonadamente, né? Então, se a pena for superior a 12 anos, ou seja, 12 anos e um dia para frente, 20 anos, e aí nós vamos baixando até que, se a pena for inferior a 1 ano, prescreve em 3. É uma tabela simples de ser utilizada. No artigo 110, nós vamos encontrar
algumas informações úteis, né? Primeiro, essa questão de usar a pena em concreto para fazer o cálculo quando nós tivermos a pena em concreto, né? E podemos aplicá-la de acordo com o parágrafo 1º do artigo 110, de forma retroativa. Podemos fazer um cálculo de prescrição retroativa? Podemos. Às vezes, com base na pena em abstrato, não prescreveu, mas com base na pena em concreto, prescreveu. Então, nós podemos fazer a contagem retroativa, mas não antes da denúncia ou queixa. É da denúncia ou queixa para frente. O 110 também nos diz que se o agente for reincidente, né, então há aqui uma causa de aumento de prescrição em 1/3, se o agente for reincidente, isso for considerado na sentença. O 111 fala do início da PPP, quando é que começa a contagem da PPP. O dia da consumação, hein, pessoal? E se for tentativa, não consumou, é do último ato de execução. Nos crimes permanentes, cuja consumação se protrai, se prolonga no tempo, será quando cessar a permanência, né? Nos crimes que envolvem registros públicos, quando for descoberto o registro público. E nos crimes sexuais envolvendo menores de 18 anos, só quando ele completa 18 anos. É que começa a contagem do prazo, né, para ele decidir o que fazer, salvo se a ação penal já tenha sido ingressada. Para finalizar, no 112, fala do início da PPE. E o início da PPE, né, ele se dá exatamente no momento em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação. Não é para defesa, é para acusação. Também se inicia quando é revogado sursi, imagine que o sujeito está em sursi, ou é revogado o livramento condicional. E um detalhe importante, né? Também se inicia quando a execução é interrompida, né? Em que sentido? Por exemplo, o sujeito foge, no momento que ele foge, começamos a contagem de novo. Aí ele é recapturado, começa de novo. Aí ele fugiu, de novo, começa de novo. Então fugiu, começou, fugiu. São causas de interrupção ali para iniciar a PPE. Bom, pessoal, teremos outros podcasts tratando ainda de prescrição, né? Com outros detalhes também, mas por hora vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!